Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição aqui do Vitrine Literária com Francisco Grijó, pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube e também no Spotify. Todos vocês sabem, eu vou repetir, o Vitrine Literária com Francisco Grijó é um podcast ligado à literatura, mas também a todos os elementos com os quais a literatura pode se conectar. Literatura pode se conectar à filosofia, à música, ao cinema, pode se conectar à educação, pode se conectar à história, ou seja, nós trabalhamos aqui não com um ambiente fechado, não com uma arte fechada, mas sim com a capacidade que a literatura tem de se comunicar com outras artes, inclusive com a economia. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado que já esteve no Vitrine Literária e nós conversamos sobre um método musical que ele criou e que ele conectou com a literatura porque ele conectou com a obra de Gonçalves Dias e Juca Pirama. E Juca Pirama, como todos sabem, é um texto romântico, é um longo poema romântico, no qual aparece a figura heróica do índio. E esse meu convidado, cujo nome é Marcelo Coelho, escreveu um livro baseado numa forma que ele criou, musical, e conectou a Juca Pirama. Hoje, o papo é outro. Marcelo, que é um empreendedor, Marcelo, que é um inventor, Marcelo criou também um sistema ligado ao jazz e que se liga também à economia, e eu vou provocar o Marcelo hoje perguntando se isso pode se estender à literatura. Marcelo, muito obrigado pela sua participação de novo, né? De novo, Você Grijó. que é um craque da música, você que é um dos maiores saxofonistas do Brasil, você que já tocou fora do Brasil várias vezes, acompanhando muita gente, e você tem uma ligação forte com a literatura, justamente porque você fez aquele livro anterior cujo título era Juca Pirama, Juca criação Suíte e Juca Pirama. Suíte em Juca Pirama. Marcelo acabou de lançar este livro, Jazz Corporativo. Esse livro aqui é um livro musical, que tem ligação com a música, com o gênero musical jazz e ligação com a economia. Marcelo, fala um pouco como é que você criou esse texto, porque existem muitos elementos, não sei se você fez isso de propósito, mas há elementos nesse texto que são elementos literários. Ou seja, você usa figuras de linguagem, você usa uma narrativa no texto. Essa ligação entre música, economia e literatura, isso é proposital? Vamos lá, só um pequeno ajuste aqui de Pode ajustar de contexto. à vontade. Eu não falo de economia, eu falo de gestão. Gestão de empresa. Que tem a ver com a economia. Tudo de alguma maneira acaba tendo a ver com economia, Certo. mas não na questão da macroeconomia. Sim, não da macroeconomia. Pelo Então, contrário, é micro, né? É microeconomia. Eu falo de gestão, é gerir uma equipe. No fundo, eu falo de pessoas. Ótimo. Porque então facilita quando a gente faz a metáfora do jazz, que é uma música criativa, que ela acontece em tempo real, como ela não é uma coisa fechada, ou seja, a gente nunca toca a mesma música da mesma maneira toda vez que a gente toca a mesma música. Sim. Então, cada vez que a gente vai tocar um determinado tema musical, ele sempre acontece de um jeito diferente, porque apesar da gente saber como tocar, a gente tem uma liberdade muito grande de criando na hora. É como uma conversa. A gente está aqui sentado para falar desse tema. Esse é o tema central. Se a gente voltar amanhã para falar exatamente deste tema, a conversa não vai ser... Vai ser outra. Vai ser outra, ainda que o tema seja o mesmo. Sim. Então, dentro de uma conversa dos músicos de jazz, o que se chama de improvisação, que de improvisação, dentro do contexto que se entende de improvisação, não tem nada. Improvisação parece ser uma coisa meio feita de qualquer maneira e dentro do jazz, não. A improvisação pressupõe algo de especialista. Tá todo mundo domina o assunto e todo mundo preparado para criar uma circunstância em tempo real a partir do domínio técnico que eles sabem ali. Então, é isso. Fica fácil quando a gente fala de pessoas,
trazer a metáfora do jazz, que é uma música criativa, que acontece em tempo real, com as empresas, que têm que viver num mundo que muda o tempo todo, a mudança constante, o mercado é muito duro, as empresas têm que sobreviver, e o que faz uma empresa sobreviver no mercado, muito em parte, é como ele tem organizado a sua equipe, as suas pessoas, né? Como é que eles trabalham juntos. Então, as metáforas que tem no jazz, que acontece, que faz com que a gente entregue uma música de alta performance, de muita qualidade. E o que é que faz entregar uma música de muita qualidade? O que é que faz uma empresa entregar um produto de muita qualidade e ganhar o mercado? As premissas são exatamente as mesmas. Certo. Só se pode improvisar, a pessoa só sabe improvisar se ela dominar o elemento. Isso em qualquer área. Em qualquer área. Exatamente. Em literatura também. Você só consegue improvisar no desfecho de um romance, ou você planeja um desfecho de um poema, o desfecho de um conto, e você vê que aquele desfecho não pode ser daquele jeito. Então você improvisa. Mas a ideia de improvisar é uma ideia para especialistas. Para especialistas. O indivíduo que não domina o elemento, ele não consegue improvisar. Não, aí entra naquilo que a gente chama, ou é concebido de improvisação, né? A improvisação é aquilo que é feito de qualquer maneira porque ninguém conseguiu resolver ou não domina. É exatamente o contrário. A capacidade de improvisação é exatamente para especialista. Ele é que improvisa a ponto de dar resultado, a ponto de criar alguma coisa, a ponto de inovar. A inovação vem muito da criatividade e da permissão que você tem que dar à improvisação, porque você está sujeito ao erro. Não é ao erro a ponto de botar algo a perder, mas você está sujeito a não acertar. E isso é o que eu acho que impacta, e eu falo aqui em um dos tópicos, é a criatividade. Criatividade, para mim, não é um privilégio de artista. É para qualquer especialista. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser criativa. Mas, sobretudo, um especialista. Sim, sim. Porque o especialista, ele é capaz de pegar uma circunstância e a capacidade técnica, o conhecimento técnico dele identifica o que ele pode mudar. Mas é a criatividade que faz com que ele ajuste esse conhecimento técnico de determinada maneira que vai trazer essa nova solução. Isso é um processo criativo. E todo especialista está fazendo isso o tempo todo. Mas, quando a gente fala de criatividade para a grande maioria, elas criam um determinado bloqueio. Ah, não, mas criatividade é para artista, eu sou muito... no meu trabalho não tem espaço para isso. Não é verdade. Então, esse é um dos conceitos que vem da improvisação. A improvisação é para especialista porque a improvisação está baseada na capacidade criativa, desde que a pessoa se permita e desde que tenha um ambiente para isso, e isso leva à inovação. Você, durante a costura do seu texto, você utiliza não só o gênero jazz, não só as características do jazz, mas também os artistas. Né? Quando você vai falar, por exemplo, do cool jazz, você fala em Miles Davis. Quando você vai falar sobre big band, você inevitavelmente tem que falar de Duke Ellington, não é obrigado a falar de Tommy Dorsey, essa rapaziada. O que eu queria saber de você, isso é um exercício aqui de criatividade, tá? Você acha que seria possível estender essa ideia de improviso, essa ideia de adaptação a um modelo de gestão, utilizando outra arte que não seja música? Eu precisaria conhecer muito bem as outras artes. Mas do que eu sei, por exemplo, a dança, existe sim uma área da dança especializada na improvisação. Por exemplo, eu sei do teatro que tem, né, no drama, determinadas ações voltadas à improvisação. Eu não consigo dizer na literatura, mas a gente sabe do repente, né, o repente nordestinos, que tem a ver com a improvisação, né, mistura música e tudo mais. A improvisação ela é estudada hoje, já até há algum tempo, tem pesquisadores muito importantes, de modo sistêmico, de modo interdisciplinar. Ela não é fechada no jazz. Sim. Entende? No jazz. Isso, você uma vez, nós estávamos batendo um papo,
E você me falou que um dos momentos, você tem uma carreira de muitas experiências musicais. Verdade. Você disse que, você falou essa frase, que uma das coisas que mais impressionaram você foi quando você fez uma ligação entre o jazz e o rap. Que você tocou com alguns rappers paulistas, se eu não me engano. Isso. O rap tem muito de improviso. Tem. Né? E o rap é literatura. Não interessa se é boa literatura ou má literatura. Há uma ideia, Marcelo, de que não existe má música. Não existe música ruim. Existe música que você gosta ou que você não gosta. Mas existe má literatura, existe mau cinema, existe má dança. Música ruim. Deve existir música ruim. Existe. Você sabe disso muito melhor do que eu. Sim. Essa experiência sua com o rap é o improviso. O jazz tem essa ligação com o rap? Tem, muita. Os músicos de jazz e os músicos de rap, sobretudo os músicos de rap, eles têm uma reverência, e tem os músicos de jazz também, não só para reverenciar, mas também como referência. E o contrário? O contrário também. É porque o rap foi sendo construído, já é uma música urbana, não faz muito tempo, vem da década de 80, e eles buscaram referências. Então, a mesma construção do rap é muito parecida com a construção do jazz, que veio do gueto, dos negros, buscando uma identidade artística, cultural, de forma que aquilo fosse deles, a ponto deles conseguirem uma voz. O samba também, o samba não tem essa ligação com o jazz. Não tem, e buscou de alguma maneira isso, mas não teve tanta intencionalidade no samba como tiveram as manifestações musicais americanas. Certo. Então o jazz, por exemplo, o bebop era uma manifestação do tipo, essa música é nossa, ela é virtuosística, não é para qualquer um tocar, é só quem é dessa tribo aqui, e isso aqui é um manifesto. O rap é a mesma coisa, tanto que o rap brasileiro encontra nessa manifestação uma oportunidade muito grande de também se posicionar. Então, quando nasce, vem o Mano Brown, os Racionais, o que eles estão fazendo? Eles estão cantando a Zona Sul de São Paulo, o Capão Redondo. Então, eles cantam o Jardim, sobretudo o Jardim São Luís, acho que é esse, o Jardim São Luís, o bairro lá, uma região ali da Zona Sul, que era muito violenta. A ONU considerou um dos lugares mais violentos do planeta, era ali. E eu conheci rappers dali. E o Mano Brown, quando canta, logo no início dos Racionais, canta os temas todos, ele canta exatamente o quintal dele. Os meninos dali da Zona Sul, do Jardim São Luís, eles reconhecem tudo. Ele fala do playboy ali, do condomínio, que ficava atrás do muro na piscina. E os caras falam, eu sei que playboy era esse, inclusive. E o rap ganha muita força. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que ele ganha muita força, muita projeção. A comunidade periférica, né? A periferia, assume o rap como voz, e então prolifera um monte de rappers cantando aquilo tudo, e isso chega ao que eles chamam de centro. Centro não é o centro da cidade. Centro é o seguinte, você tem a periferia e tem a cidade. Então aquilo que não que está na periferia é o centro. Quando isso chega ao centro, vira uma coisa engraçada, porque os playboys, que não quer dizer que todos são playboys, mas se o cara não é da periferia, ele é playboy. O playboy canta numa festa de aniversário a música do Mano Brown, que no fundo é um manifesto. Sim. E aí é uma coisa que é uma dicotomia, porque para o garoto não é nada mais do que uma música que ele está cantando, uma letra. Eu não esqueço quando o meu sobrinho, um dia, eu estava nessa época com Crônica Mendes, o nome desse rapper, o nome artístico, Crônica Mendes. E aí eu convivendo com eles, eu me lembro dele falar, salve família. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Esse termo agora já está bem difundido. Mas à época, o meu sobrinho manda uma mensagem no WhatsApp assim, salve família. Aí eu falei, peraí. Como é que chegou nesse meu sobrinho que não tem a menor ideia do que ele está falando? Porque isso é um cumprimento, um jeito de se falar bem da periferia. E eu pude observar que eles são muito criativos. Eles usam todos os recursos do dia, das circunstâncias, para poder criar em tempo real. Eu presenciei essas batalhas de rap, e eles criando temas e circunstâncias em tempo real, que é parecido com os repentistas nordestinos.
E eu tive a oportunidade de conhecer alguns rappers que conhecem profundamente o jazz. É mesmo? Um deles Isso é uma ótima notícia. um deles é o Kamal. Ah, você me falou dele. O Kamal é uma referência no jazz brasileiro. A primeira vez que o Emicida gravou foi no disco do Kamal. A gente trabalhou junto. E o Kamal fala inglês igual nova-iorquino. Assim, ele é um cara... Realmente, a escrita dele é uma coisa muito profunda que, quando eu tive acesso, eu fiquei impressionado. E com ele, a gente fez um concerto no Festival Internacional de Jazz do Amazonas, e ele se adequou perfeitamente àquela música cheia de compassos quebrados, um negócio que não era muito comum. Ele se adequou perfeitamente, trazendo a rima dele. Você acha que seria possível a ideia do rap também ser ligada à questão de gestão? Porque tem a ideia do improviso, né? Tem a ideia de, se não der pra gente fazer aqui, vamos fazer. A ligação que um líder... Você é um líder de banda. Você é um líder de banda. A ligação que o líder da banda tem com os músicos é a mesma relação que o líder do rap tem com quem está ao lado dele? Depende da estrutura, né? Aí eu não consigo responder com muita clareza, porque muitas vezes eu vejo o rapper sozinho. Ah, sim. A questão dele é com a rima dele. Certo. Então ele às vezes não depende de uma banda, porque ele precisa fazer a rima dele em cima de um beat que já está pronto. Esse foi o início da ligação minha com o rap. O que aconteceu é que esse livro que você mencionou antes, do Ijuca Pirama, eu fui a Nova York para um evento de uma associação que eu tinha criado com outros músicos no mundo, e a gente fez um evento lá. Quando eu cheguei lá, eu apresentei o livro, porque o que tem no meu livro do Ijuca Pirama, que é muito forte musicalmente falando, é a questão do ritmo quebrado. O ritmo é construído a partir da separação de sílaba poética, né? Sim. Não da gramática. Então, essa questão do ritmo tem a ver com o que está escrito. Quando eu apresentei isso lá em Nova York, um grande arranjador chegou para mim e falou assim: muito interessante, você já pensou em fazer isso com rap? E eu falei: rap? Eu não conhecia, não sabia nada. Eu conhecia assim, mas não sabia. Eu falei: mas qual a relação? Aí ele falou: não, tudo bem. Você vai mudar para cá? Eu estava para mudar para Nova York, não, acabei não indo. Voltei ao Brasil, aí eu participo de um evento, aí vem o livro foi lançado, aí vem eu não sabia quem é que está no painel junto comigo. Aí chega um cara, cumprimenta todo mundo, na hora que vai me cumprimentar, ele fala assim: Marcelo Coelho. Certo, mano. Falei: opa, lá em São Paulo. Ele falou assim: mano, eu li o seu livro. Eu falei: que livro? Ijuca Pirama? Eu li o seu livro. Falei: ninguém leu meu livro. Eu li o meu livro. Grijó leu o seu livro. O Grijó leu. Mas, fora isso, ninguém mais leu o livro. Ele falou: certo, eu li a introdução. E li o capítulo 1. Porque com a introdução e o capítulo 1, ele entendeu o livro todo. O resto é só demonstrar como eu fiz isso. Aí falou assim: mano, você faz música a partir da letra? Do verso? Eu falei: é isso. Já pensou fazer isso com rap? Eu falei: opa, esse é o segundo cara que está falando. Pessoa que fala. Esse cara era do Pavilhão 9. Não era o rapper, o vocalista do grupo Pavilhão 9. Ele era o baixista, mas ele era muito próximo no processo criativo e tal. A partir dali eu falei: peraí, o que está acontecendo que eu não entendi aqui? Foi nisso que eu acabei chegando no Crônica Mendes. E o Crônica Mendes é que me explicou. Ele falou assim: cara, a gente faz a nossa rima em cima de um beat. E primeiro a gente precisa dizer que os rappers não sabem música, o que é bom, por um lado, porque eles entram num campo da intuição para resolver os problemas musicais. Ele falou assim: a gente faz em cima de um beat. Então o cara entrega para mim um beat pronto, em 4 pulsos. Ele falou: em cima disso eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E aí surgem rappers com a capacidade de criar frases ritmicamente quebradas, muito interessantes, com acentos em todos os lugares, mas tudo preso dentro desse frame de 4 pulsos. Aí ele falou assim: mas se você faz o beat em cima da minha rima, dos pulsos da rima, do meu verso, eu posso escrever à vontade.
E aí depois eu te entrego e você vai encontrar lá um negócio que eu simplesmente vou recitar em cima disso. Falei, então é isso que vocês estão falando. Então eu tenho uma forma de fazer com que você se livre daquele 4 pulsos que os beatmakers criam. Foi aí que eu encontrei o Crônica e eu tenho isso registrado em vídeo. O meu encontro com Crônica, pegando o metrô, indo para o Capão Redondo, chegando lá no estúdio, 9 da noite, a gente se encontrando, eu conversando com ele. E a história é muito interessante, porque eu pego o livro, eu conto essa história, o livro que fala disso, papai, eu conto a história toda, dou o livro para ele, né, de boné, assim, parado, me ouvindo. Aí quando eu falo tudo, ele falou, certo, me mostra um som, me mostra uma música. Tipo, essa conversa para mim aqui não é nada, eu preciso ouvir música para saber se encaixa. Aí eu mostro um som instrumental de jazz, aí ele gosta, aí eu falo, mano, eu trouxe uma letra, eu não trouxe uma rima. Ele já veio pronto, ele queria ver se aquilo funcionava. Aí eu falei, vamos lá. Cara, isso está tudo registrado num vídeo no Instagram. Aí ele começa a falar a letra dele. Com quantos quilos de medo se faz um bloco de negro? Alguma coisa, uma frase bem forte. Eu tomei um susto. Quanto medo? E ele vai. Aí eu anoto só umas... É boa mesmo, hein? Quantos quilos de medo se faz um bloco de negro? De negro esses caras... É muito boa frase. Eles são muito bons, Grijó. Aí, quando eu escrevo isso, eu consigo achar a métrica. E a métrica fica quebrada, dá um compasso em 13. Até para os músicos isso é complicado. O que aconteceu? Eu passei para ele uma técnica indiana, ali, só para ele cantar o pulso em 13. Tac, 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 tac. O cara pegou essa métrica, em meia hora, estava o guitarrista tocando essa métrica em cima de um riff e ele cantando em cima dessa métrica em 13. Você falou uma coisa interessante que é recorrente, né? Eles são muito bons. Eu já recebi rappers aqui, já recebi o Adicto, já recebi o Jaque, já recebi o Stel Miranda, que também fez rap. Já recebi alguns rappers e eu fiz um questionamento a eles, que é o seguinte: existe uma criatividade muito grande com os rappers, mas ela tem um limite. Ela tem o limite do ambiente que eles vivem. Eles sabem falar sobre aquilo ali. Se você pegar um grande poeta, o grande poeta é capaz de falar sobre a relação com o filho, sobre ir para o céu, sobre ir a Nova York, sobre sofrer por uma mulher amada. Ele consegue falar sobre tudo. Todos os rappers que eu conheci e todos os rappers com os quais eu conversei fazem muito bem o trabalho periférico daquela realidade. Eles não conseguem fazer nada que extrapole aquela realidade. Eu acho que conseguem sim, mas não fazem. Tá? Aí eu pego essa ideia e trago de volta para o livro. No livro você fala sobre a capacidade de diálogo entre o líder e os músicos. A literatura nada mais é do que um diálogo entre quem escreve e quem lê. Ponto. Se só houver o escritor e não houver o leitor, a literatura não faz muito sentido. Uhum. Em termos de gestão, né? Você fala de gestão. O diálogo é fundamental, então. Absolutamente fundamental. O grande problema da gestão de empresa pequena em grandes corporações, sobretudo as grandes corporações, é a comunicação. É a comunicação. Esse é o grande problema. É a comunicação entre as pessoas envolvidas no processo, ou você também sai dizendo a comunicação com o cliente? A comunicação começa dentro. Ali é o problema. Primeiro problema. E se há problema de comunicação interna, vai haver problema de qualquer tipo de comunicação externa. Então, comunicação é um problema grave que buscam-se todos os tipos de soluções possíveis. Inclusive, não é só canal de comunicação que as empresas criam para facilitar a comunicação. É como se comunicar. Então, tem estratégias de feedback. Porque feedback é importante ser dado nas empresas, muito importante. Então tem as estratégias, algumas que já são manjadas, a famosa estratégia feedback sanduíche, o cara começa falando bem, né, fala mal, depois fecha falando bem, aí fala, me deu um sanduíche.
essas técnicas de comunicação estão muito avançadas. Quando eu faço a apresentação do jazz com quarteto e eu mostro quando a comunicação é clara, olha o resultado da música. Quando a comunicação não é clara, olha o resultado da música. Porque a gente sabe que o jazz é uma música que acontece em tempo real. Então, se eu passo uma ideia musical, eu como líder, clara para a banda e eles respondem, a música cresce, vai para um lugar que a priori a música original nem tinha aquele aspecto acontecendo, mas eu trouxe uma ideia que funciona e todos respondem e aquilo passa a ser musicalmente bom. Quando eu faço uma ideia musical ruim, aquilo impacta de maneira ruim para a banda. Eles podem me ignorar ou eles podem repetir. Se eles repetirem a ideia for ruim, eu acabo com a música. E isso reflete nas empresas. Eu deixo isso muito claro. Falei, olha, quando a comunicação do líder é ruim e os músicos não compram a ideia e eles seguem tocando o básico que tem que fazer, é quando a equipe segura, independente de uma liderança ruim. A equipe de especialistas sabem que cada um é responsável por a área que ele está atuando e por ser um especialista, ele tem que ser responsável pela entrega do que ele faz. Isso é uma equipe. Agora, quando o líder passa uma ideia, uma comunicação que não é clara, e a equipe compra e a música acaba e destrói e vira um caos, é como se a equipe fosse assim, bom, o chefe mandou, eu vou fazer. Não é problema meu. Esses problemas, Grijó, de comunicação, não precisa ir para a empresa corporativa, não. Isso está em qualquer ambiente que tem pessoas trabalhando. Você trabalha numa escola. Aqui entre nós. Nós dois. Qualquer circunstância. Então, no jazz, a comunicação entre nós é engraçado. Para realizar música, ela é adequada, porque não passa na cabeça de um músico não fazer ou não repetir uma ação que faça com que a música melhore. Ninguém boicota na hora que está tocando. Não existe boicote por uma questão de rixa ou de problema. A gente pode até, como diz o David Liebman, ele fala o seguinte, na hora de subir no palco, um sobe para um lado, pelo outro, pela frente e outro por trás, porque a gente não quer se ver. Mas na hora que está no palco, um entrega a vida pelo outro. Porque não existe esse negócio de tocar pela metade para a música não acontecer. Isso é inconcebível. É inconcebível. Sem dúvida. E quando eu trago essa metáfora na palestra, as pessoas percebem isso, é um choque de realidade, porque isso é concebível num ambiente corporativo. Você fazer meio, né, não se posicionar claramente, você não atuar da melhor maneira possível, fazer um corpo mole aqui e ali. Enfim, isso bate para as pessoas. Literariamente, esse texto, vou mostrar mais uma vez para vocês, pessoal. Tá aqui, depois você tem que dizer, Marcelo, para as pessoas que quiserem comprar esse livro, como é que elas fazem? Como é que elas fazem para comprar? Mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Literariamente, esse livro é muito rico, porque você utilizou uma linguagem simples, uma linguagem que não é direta, porque você usou figuras de linguagem, mas você teve uma habilidade que poucos têm, que é, mesmo utilizando o recurso da literatura, você fez um texto que vai ser compreendido por todas as pessoas de mesmo nível cultural, do mesmo jeito. Você se revelou nesse texto. Ou alguém trabalhou com você a linguagem do texto? Não. É só você? É só eu. Você é um escritor. Você não é só um músico. Você é um escritor. Bom. Poxa, com tarimba. Resta saber se você vai continuar nisso aí. Que tal um dia escrever sobre as suas experiências nos jazz? Já pensou nisso? Já pensou em criar um livro de crônicas jazzísticas? Não, apesar de eu gostar muito de crônica, que eu acho que é uma forma de escrita muito interessante, né? Rubem Braga foi a minha principal referência. Eu nunca pensei nisso. Eu tenho uma facilidade para escrever
Mas não de maneira literária, porque é sempre uma maneira mais voltada a um determinado conteúdo, né, da música. Talvez no futuro, Grijó. As suas experiências nos Estados Unidos, as suas experiências com David Liebman, com Hermeto Pascoal, as suas experiências com o rap, tudo isso, você tem um universo jazzístico que poucos aqui no Espírito Santo têm. Talvez ninguém tenha esse universo que você tem, esse universo do qual você participou. Existem grandes figuras aqui que têm história, né? Nós sabemos disso, mas as experiências que você teve, eu acho que ninguém aqui no Espírito Santo teve. Então, de repente, seria interessante. Pode ser. Eu não me vejo fechado ou circunscrito ao Espírito Santo. E nem a música. E nem a música. Isso aqui é uma prova disso. Mas eu sempre fui esse cara interdisciplinar. Porque o livro do Juca Pirama é uma... O fato de eu estar atuando como músico no meio corporativo é uma questão interdisciplinar. Eu descobri isso não faz muito tempo, tá? Porque isso me levou a uma série de questionamentos sobre o que é que eu quero de fato. Porque eu sempre fui muito curioso a tantas outras áreas. Sim. Então eu ia fazendo música e fazendo outras áreas, até descobri que, cara, o que eu quero é a música de maneira interdisciplinar com tudo. Mas eu levei muito tempo para descobrir isso. Mesmo porque você não descobre esse posicionamento enquanto você é jovem. Você pode ser muito bom instrumentista, mas você não tem maturidade de experiência de vida que te faz enxergar a música para além de ser um virtuoso, que era o que acontecia comigo. Então, eu percebo essa minha facilidade em transitar em áreas diferentes por uma curiosidade muito grande, por uma abertura a isso. Eu não sei de onde vem isso. É do meu próprio ser, da minha gênese, que é assim. Olha, por ser assim, é bem provável que no futuro eu escreva algumas coisas, mesmo porque eu tenho o hábito de escrever em cadernos e agendas há muitos anos. Então fica a promessa de chamar você mais uma vez aqui quando você tiver um livro de crônicas sobre jazz. Marcelo, nosso tempo acabou. Infelizmente, mas você vai dizer para aquela câmera, caso as pessoas queiram adquirir esse livro, como é que elas fazem? Esse livro não está, lamentavelmente, falando para as pessoas, sendo vendido de maneira aberta na internet ou nas lojas. Por quê? Ele foi uma encomenda feita pela Federação das Indústrias, porque eles vão presentear os empresários com este livro. Então, se você for empresário, você vai receber o livro. Se você for empresário e ligado a Findes e participar de um dos momentos que eles vão criar agora em 2026, eles vão fazer um road tour, né, uma turnê pelo interior, chamando empresários e fazendo uma aproximação que eles querem fazer com os empresários pelo interior. E nesse evento eu sei que eles vão entregar vai entregar a minha palestra, vai entregar o livro. E então ele não está disponível para vender assim, infelizmente. Mas passado essa, aí não vai ter nenhum problema. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo sobre música, literatura, rap, gestão com Marcelo Coelho. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Será convidado quando escrever um livro de crônicas sobre jazz. Está feito o desafio. Eu aceito. Ótimo. Pessoal, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima vez. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.